Já faz um tempo que eu não trago review de placas de vídeo aqui no canal Peperaio Hardware por conta da falta dessas placas no mercado ou preços muito altos que estavam sendo encontrados tanto aqui no Brasil quanto lá fora por uma série de motivos que já foram abordados em outros vídeos. Hoje, pela primeira vez, eu vou trazer o review de uma placa da Galaxy, que é uma marca relativamente recente aqui no Brasil, mas que tem trazido bons produtos e uma garantia legal para os brasileiros. Essa aqui é a Galaxy GTX 1070 Ti Hall of Fame 8 GB, o segmento topo de linha que a Galaxy oferece hoje para brigar com placas como Kingpin, Matrix e Lightning, por exemplo. É claro que a Galaxy também oferece linhas um pouco inferiores para quem quer ter um desempenho bacana e não quer investir tanto como a XOC. Em breve vou trazer mais placas da Galaxy aqui para o canal. Hoje o comparativo vai ser com a GTX 1070, 1070 Ti, 1080 e 1080 Ti. Nós vamos ver como essa placa se posiciona e qual tem a melhor relação de custo-benefício para você que é inscrito aqui do canal. Se você ficou interessado, vamos comigo até o final. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso, e para Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Eu já fiz um unboxing nessa placa alguns meses atrás, se você ainda não assistiu, recomendo que assista caso vocês queiram ver as minhas primeiras impressões. Por se tratar de um segmento premium, a placa vem acompanhada de acessórios interessantes, como por exemplo o suporte de placa de vídeo exclusivo da Galaxy, visto que ela é uma gigante triple fan e existe aquela preocupação da placa vir a entortar ou danificar o slot PCI Express. Por isso que hoje você já vê várias placas-mãe oferecendo slots com reforço metálico e pontos de solda extra para evitar esse tipo de situação, e os suportes para placas de vídeo também têm se popularizado ultimamente no mercado. Então essa placa tem um visual bastante agressivo, a construção externa é em plástico de boa qualidade, existem detalhes na cor branca, cinza e preto na parte da frente, e em cima da fan do meio um desenho coroando a placa. Na parte de cima existe a logo Hall of Fame, que é iluminada e pode ser configurada via software da Galaxy, para outras cores, por exemplo, e ainda existe um outro painel de iluminação que fica na parte de trás, que é visível quando você instala em um gabinete com janela de acrílico. A placa conta com dois conectores de alimentação de 8 pinos, que em tese entregam até 300 watts para a placa, um diferencial para overclockers. Na parte de trás, ela conta com 3 saídas DisplayPort, uma HDMI e um DVD, além de um botão que, ao ser pressionado, ativa um perfil de fã um pouco mais agressivo, para que a placa trabalhe mais frio com limites um pouco maiores. Novamente é mais um ponto interessante para overclockers. A placa é equipada com a GPU GTX 1070 Ti, uma variante da GTX 1080, a GP104 da arquitetura Pascal, tendo 128 CUDA cores e 8 TMUs a menos que a GTX 1080 e se posicionando nesse pequeno espaço que existe entre a GTX 1070 e a GTX 1080. Vamos conferir agora o projeto da placa por dentro. Esse aqui é o cooler, é um bloco aí bem maciço, são 5 heat pipes que fazem contato nessa base de cobre que fica por sua vez em contato com a GPU, tem até resquícios da pasta térmica. 4 desses heat pipes faz o contato com o restante do dissipador e um quinto sobe aqui para a parte de cima, olha só. Agora, a placa, ela também conta com um base plate. Isso aqui é um bloco único que faz o contato com componentes também muito importantes, como as memórias, os MOSFETs, enfim. Então, removendo esse conector, nós temos acesso a esse base plate. E aqui vocês podem ver que tem thermal pads para as memórias laterais, a parte de cima, essas outras aqui, e os MOSFETs da GPU, os MOSFETs responsáveis aí também pela memória. Para finalizar o sistema de refrigeração, tem esse belíssimo backplate de alumínio, que acaba ajudando não apenas para evitar a torção da placa, né, ele ajuda no fortalecimento da placa, mas ele também ajuda no arrefecimento do calor do PCB. Sim, o PCB também esquenta, não é só os componentes, tanto por irradiação
quanto pelo contato direto aqui pelos parafusos em certas áreas do PCB. Vamos dar uma olhada então no PCB da Galaxy, que é um PCB de bastante respeito, utiliza 12 camadas na sua construção. O VRM, 8 mais 3 fases, 8 fases para a GPU, 3 fases para as memórias. Os MOSFETs aqui utilizados são de excelente qualidade, utilizado em placas mãe high-end, tá? Em placas de vídeo high-end. É o IR355M Dr. Moss, 60 amperes cada. Uma placa mãe topo de linha que também utiliza é X399 Tai-X, só para vocês terem ideia. Aqui nós temos capacitores sólidos, capacitores de cerâmica e tântalo para fazer a filtragem. O circuito PWM, que também é um circuito high-end utilizado em placas como Kingpin, Lightning. É o IR3595, que controla 8 fases e, como vocês devem esperar, as restantes 3 fases são controladas por um outro PWM, o P9509, certo? Aqui nós temos memórias do tipo Micron, mas dependendo do projeto você pode ter memórias também da Samsung ou eventualmente a Hynix. E por fim, a GPU da NVIDIA GTX 1070 Ti, certo? É um PCB bem interessante, bem protegido e com componentes de ótima qualidade. Vamos então para os testes em jogos. Na descrição vocês podem conferir a bancada completa e todas as informações das placas que foram utilizadas. Então, teste nas resoluções Full HD e 4K. De um modo geral, os resultados de jogo para jogo vão variar muito pouco, isso porque 4 das placas aqui testadas usam a mesma GPU GP104 com variações nos seus recursos, umas com mais CUDA cores, outras com menos CUDA cores. Logo, a performance é muito parecida. A GTX 1070 apresenta quase o mesmo desempenho da 1070 Ti, custando menos, que isso ressalta o seu melhor custo-benefício. A 1070 Ti apresenta quase o mesmo desempenho da 1080, custando menos, de uma forma geral, embora o modelo ROF em específico está mais caro, eu vou voltar a falar sobre isso no final do vídeo, enquanto que a 1080 e a 1080 Ti são placas para usuários mais exigentes que fazem questão de mais frames ou maiores qualidades gráficas, por exemplo. Com a 1080 Ti, por exemplo, é possível jogar vários jogos na resolução 4K Ultra em 60 FPS ou muito próximo disso. Também é possível fazer isso com a 1080, 1070 Ti e 1070, bastando você reduzir um pouco a configuração gráfica em alguns jogos. Uma coisa interessante a ser notada, sempre que a gente compra um modelo customizado, a gente tem em mente o seguinte: pô, tô comprando uma placa que vai ser melhor que o modelo referência, seja na temperatura, no projeto e na performance, porque é uma placa que é capaz de rodar com frequências maiores e com temperaturas menores. Vocês podem conferir que a diferença de temperatura chega a ser absurda. Porém, no caso específico da 1070 Ti, houve uma proibição por parte da NVIDIA, de forma com que os A e Bs, os parceiros, não podem fabricar placas com clocks maiores por padrão. A justificativa é que essa placa é muito próxima da 1080, se ela tivesse clocks maiores por padrão, ela iria acabar canibalizando a própria 1080. Então, nessa série em específica, 1070 Ti, os modelos customizados perderam um dos diferenciais, que era o melhor desempenho por padrão que uma placa de referência. Vocês viram aí, pode ser a marca da Galaxy, pode ser uma VGA, pode ser uma Asus, pode ser a Founders Edition. Na prática, em estoque, a performance é muito parecida, que acaba tirando aquele benefício: poxa, eu vou comprar uma placa customizada porque eu sei que eu vou ter um melhor desempenho. Bom, ao menos essa placa permite o overclock, ela tem um projeto muito bacana para isso. Eu coloquei essa placa de 2125 MHz a 2150 MHz de forma estável e mais 400 MHz na memória. Isso possibilitou que ela trouxesse um desempenho bacana aí, por exemplo, em GTA V, ela passou da própria 1080 Ti, 1080 Strix, perdão, e em Assassin's Creed Origins ela chegou muito perto da 1080. Então, é importante que vocês saibam disso. Em alguns jogos, em overclock, a gente consegue até mesmo passar uma 1080 custom, mas em outros jogos ela acaba ficando abaixo, depende da situação. De uma forma geral, a GTX 1080 ainda é uma placa mais rápida que a 1070 Ti. E claro, se você faz overclock na 1080, ela vai ficar mais rápida que o overclock da 1070 Ti, porque existe uma diferença de CUDA cores, certo? Agora, se eu pego uma 1080 referência e comparo com uma 1070 Ti overclockada, aí sim a referência provavelmente vai perder em todos os cenários. Também é importante lembrar que essa capacidade de overclock não ocorre em todas as placas,
porque isso varia de chip para chip. Uns vão subir mais, outros menos. Uns esquentam mais, outros esquentam menos. Nesse caso aqui é uma unidade excelente, que subiu bastante e esquentou muito pouco, cara. Realmente fiquei bem impressionado com essa placa. Vocês podem conferir nos gráficos que a frequência da placa é bem mais estável que o modelo Founders Edition, afinal a placa é bem mais fria, bem menos limitada. Além de ser mais estável, a temperatura chega a ser impressionantes 20 graus a menos, e se você ativa aquele botão na parte de trás, chega a ser 30 graus a menos que o modelo Founders Edition. Claro que isso vai trazer maiores níveis de ruído. Finalizando os testes em 3D Mark Firestrike, nós vemos que a placa se iguala novamente com o modelo Founders e o modelo Super Clock da EVGA, por conta de terem o mesmo clock, e encosta no desempenho em estoque da GTX 1080 quando nós aplicamos o overclock na GPU para 2150 MHz e memória para mais 400 MHz. Bom pessoal, chegamos ao final desse review, vocês conferiram todos os testes dessa placa e agora lá vai a minha opinião sobre ela. Cara, sem dúvida é a melhor 1070 Ti que eu já testei e possivelmente uma das melhores 1070 Ti que existem no mundo. A placa é bem diferenciada, com um projeto interno muito bacana, muitíssimo bem refrigerada. Em estoque a placa trabalha ali a menos de 60 graus, cara. Você ativa esse botão aqui de trás, fica mais fria ainda. O que eu não acho nem necessário, porque em estoque ela já fica legalzinha, ali já tem um desempenho bacana. A placa é muito bonita, tem diferenciais, esse suporte para placa de vídeo com certeza é um bom extra. Porém, o que ocorre? Como essa placa é de um segmento premium, isso naturalmente torna a placa mais cara. Então o preço dela hoje no mercado, também aliado a problemas de dólar alto, greve dos auditores fiscais, enfim, essa placa pode ser encontrada por R$ 3.400, o que na minha opinião é um preço inviável. Apesar de eu gostar muito da placa, com esse valor você consegue comprar uma GTX 1080 customizada e sobrar ainda uma boa grana, tá? E se você esticar um pouquinho, até para pegar uma 1080 Ti, que é bem mais rápida que uma 1070 Ti, conforme foi mostrado aí nos testes. Se você olhar no mercado brasileiro hoje, existem 1070 a partir dos 2.200, 2.300, que na prática entrega uma performance muito parecida com a 1070 Ti, e custa R$1.000, R$1.100 a menos, essa é uma grana bem considerável. E tem 1070 Ti da própria Galaxy, na faixa dos 2.400, 2.500 algumas lojas, porém é um modelo mais simples, dual fan, mas que na prática vai entregar o mesmo desempenho em jogos, por conta do clock ser exatamente o mesmo. Isso ficou uma coisa muito estranha. Não tem um diferencial muito impressionante de comprar uma placa muito customizada, muito top, ao invés de uma placa mais simples, já que a frequência é sempre a mesma. Claro que existe diferença na temperatura, no projeto para overclock, nesse tipo de coisa. Então essa placa oferece esses diferenciais, porém ela cobra por isso. Aí cada um toma a sua decisão, levando em consideração os diferenciais, o seu gosto e principalmente o seu bolso. Na minha opinião, no preço dela hoje, eu compraria uma GTX 1080 ou uma 1080 Ti. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações. Seu comentário também é muito importante. Em breve vou trazer mais reviews de placas de vídeo. Agora que o presidente da NVIDIA disse que as placas da nova geração vão demorar um pouquinho, eu vou voltar a fazer review de placa atual Pascal, como 1060, 1050, 1050 Ti e as mais tops 1080 e 1080 Ti. Um agradecimento à Galaxy por enviar uma amostra da sua placa para revisão e um grande abraço a todos. Até mais.